E nós vamos conversar agora com o economista, especialista em contas públicas, Raul Veloso. Muito boa tarde, Raul. Boa tarde. Raul, como é que o senhor avalia esse verdadeiro imbróglio aí, inclusive com o aval do Ministério Público, fez hoje uma consulta, uma informação para o Tribunal de Contas da União envolvendo aí o crime de responsabilidade que envolve a sanção do orçamento aí que foi aprovado pelo Congresso. Os deputados tiraram aí verbas que eram justamente do governo para pagamentos aí que não devem ser adiados. Como é que o senhor avalia todo esse imbróglio? Bom, esse imbróglio é o seguinte, ele na verdade começou pelo menos no ano passado, porque o Ministério da Fazenda colocou em prática uma ação anti-investimento público. O que quer dizer isso? Quer dizer que os gastos obrigatórios seriam inflados, como foram no ano passado, para que, em tese, não sobrasse nada para gasto discricionário, onde se destacam os investimentos em infraestrutura, o investimento público tradicional. Pois bem, foi feito isso o ano passado como uma nova prática, como eu disse, anti-investimento, que o Ministério da Fazenda começou a colocar em prática com a sua burocracia. Tanto que no fim do ano passado, sobraram 52 bilhões de reais que poderiam ter sido gastos, segundo o teto que foi estabelecido, mas não foram porque os gastos obrigatórios, previdência especialmente, comeram o espaço artificialmente, ou seja, foram inflados artificialmente para, chegando no fim do ano, é que se iria descobrir que algo mais, bem mais, poderia ter sido gasto em investimento e não foi. Foram 52 bilhões que deixaram de ser gastos, especialmente em investimentos. Pois bem, este ano, por que o imbróglio surgiu? Porque os parlamentares fizeram uma ação oposta, porque eles queriam fazer os gastos para beneficiar suas bases, eu estou falando dos gastos de investimento, e aí eles tentaram, logo, desinflar os gastos obrigatórios, como o Ministério da Fazenda sempre fez desde o ano passado. E aí deu-se o choque entre a burocracia do Ministério da Fazenda e os parlamentares que estavam cuidando do orçamento, porque aí o dinheiro que os parlamentares puseram, as chamadas emendas, para aumentar os investimentos de suas comunidades, houve um protesto contra esse dinheiro e começaram, então, a bombardear as ações que os parlamentares tinham feito. Errado ou certo, o fato é que não é essa a forma adequada de se fazer um entrechoque entre os gastos obrigatórios e os gastos discricionários, porque os obrigatórios já representam 95%. Imagina se você puser mais 2 pontos de percentagem artificialmente. Vira 97% erradamente, e os 2% que poderiam ser gastos em investimentos acabam não sendo gastos. Está uma briga feroz, por quê? Porque o presidente do Senado já disse mais de uma vez que o que ele havia combinado com o Ministério da Fazenda era que isso não ocorresse. E, na verdade, ocorreu na hora que foram fixados os valores da proposta que está em discussão. Então, nós estamos nesse impasse, nenhum cede, a pressão vem de lá dizendo que o gasto está errado, de cá vem a defesa, e, afinal de contas, convenhamos, a aliança que esse grupo chamado Centrão fez com o governo
dificilmente se manterá se eles não conseguirem aumentar minimamente os gastos das regiões que eles representam. Mas eles estão enfrentando essa oposição de dentro da máquina do Ministério da Fazenda, que o ministro não consegue administrar e fica só dizendo que está havendo uma confusão, sinais trocados no entendimento. Nada disso. É uma disputa por espaço orçamentário de um gasto que abocanha praticamente todo o orçamento com um outro que tenta ganhar algum espaço para destinar recursos a investimentos nas várias regiões do país que são representadas por esse grupo parlamentar bem mais atuante e que criou, junto com a cúpula do governo, uma aliança que, a meu ver, neste momento, ameaça ruir se não encontrarem uma solução para esse impasse e se não impedirem que a burocracia do Ministério da Fazenda continue com essa mesma prática do ano passado, que fez com que, no final do ano, sobrassem 52 bilhões de reais, que poderiam ser gastos com investimento e não foram. A minha indignação pessoal é porque eu acho que os investimentos têm de acontecer, eles já estão quase zerados. A questão do mérito, se esse investimento é no melhor projeto ou não, é outra discussão. O que nós temos agora é de garantir os recursos que viabilizem um valor mínimo de investimentos e não zero, como a burocracia do Ministério da Fazenda quer fazer. Sem dúvida. Então, como eu disse, o Ministério Público hoje pediu ao Tribunal de Contas da União que um alerta, né, sobre crime de responsabilidade em sanção do orçamento. Agora, Raul Veloso... Desculpe eu interromper. Esses alertas estão surgindo como se o problema estivesse do lado dos parlamentares. Nesse negócio não tem anjo, não tem santo, mas que a briga está sendo conduzida para críticas e reclamações como essas que você falou. Numa certa direção, infelizmente está desfocada, precisa mudar, senão nós que precisamos dos investimentos, supondo que eles sejam os melhores possíveis, cidadãos, que vamos perder, vai ficar sem gasto. O dinheiro vai para o caixa e vai ficar dormindo lá. Sem dúvida. Agora, Raul, em relação ao Banco Central, tem ressaltado aí o déficit fiscal brasileiro, que só cresce, infelizmente, agora, mais um momento agudo da pandemia, as projeções já de uma inflação maior, uma queda do PIB e, evidentemente, um recuo do PIB. Como é que o senhor avalia também essa questão hoje do país? Isso está sendo conduzido, de novo, de forma totalmente equivocada. Eu fiz uma projeção para onde a dívida está indo, por conta dos gastos adicionais e outras obrigações que poderiam estar sendo transformadas em novos gastos adicionais daqui para frente. E o que os dados mostraram para mim é que a relação entre a dívida e o PIB tenderá rapidamente a se estabilizar, mesmo após todos esses gastos da pandemia. O Banco Central está escandalizando uma situação que não existe, enquanto o mundo todo está explodindo as suas dívidas para dar conta dos gastos adicionais com a pandemia. O que eu estou dizendo é que se nós não fizermos nada daqui para frente, em poucos anos, o gasto em relação ao PIB será o mesmo que teria ocorrido se não estivessem na situação que nós acabamos entrando, de gastar muito mais com o auxílio emergencial, etc. Estão fazendo uma tempestade de um copo d'água
pressionados pelo lado de quem quer ver uma subida de taxa de juros, ou mais de uma, acontecer nos próximos meses, o que é uma lástima, porque vai desacelerar ainda mais a economia brasileira. Sem dúvida, e o mesmo Banco Central o presidente Campos Neto já admitiu que haverá então a necessidade, segundo ele, de uma alta novamente nos juros por um período aí, e uma alta até mais rápida, indicando já o mercado já aposta em mais um ponto percentual. É um absurdo isso. Eu não consigo entender como é que as pessoas embarcam nessa canoa furada. O mundo está praticando juros quase negativos em termos nominais. O que nós tínhamos de estar praticando era juros pelo menos igual a zero em termos reais, ou seja, descontada a inflação. Mas se deixar a máquina burocrática da Fazenda escondendo espaço para gasto e o Banco Central solto para, em combinação com o mercado financeiro, subir mais e mais os juros, o que nós estaremos caminhando, e pouca gente percebe isso, e eu fico bobo de ver a cúpula do governo não enxergar isso, nós estamos caminhando para investimento público zero, juros altos, recessão mais acentuada, tudo isso desnecessariamente. Sem dúvida. Raul, diante desse cenário que o senhor está traçando, o senhor acredita que, até falou da questão política, que de fato já o ano que vem nós vamos ter eleição, e a gente sabe que o calendário na cabeça do político é muito mais rápido do que o calendário real, do dia a dia, né? Então eles já estão pensando há muito tempo, de fato, nessa eleição de 2022. O senhor acredita que há espaço, com todo esse problema no orçamento, essa dividida, como o senhor bem ressaltou, haveria espaço ainda para a discussão de alguma reforma em 2021, administrativa, tributária? Não existe espaço nenhum para esse tipo de discussão no momento que nós estamos vivendo e com esse tipo de situação que eu estou descrevendo. Nós continuamos no calor, na parte mais dramática dessa que é a maior pandemia na história do mundo e onde nós somos o país que pior reagiu, que pior tem se conduzido até agora. Imagina se numa situação dessa, a Clima, para reduzir salário de funcionário público, mandar a gente embora, que é isso que se fala quando se trata de reforma administrativa, a pandemia explodindo, o auxílio emergencial é obviamente insuficiente nos níveis em que foi fixado. Nós temos uma situação ainda muito dramática e no começo do ano que vem começa a disputa eleitoral. Da agora até lá, o assunto é continuar avaliando a crise pandêmica, vendo os erros que eu chamei a atenção se materializarem. Duvido muito que a reação do Centrão vai ser, que é esse grupo que passou a fazer o comando do Congresso e está amarrado momentaneamente com o presidente da República, duvido que eles não vão perceber a dificuldade que eu estou falando, que ela já está acontecendo. O executivo do lado do Ministério da Fazenda os ameaça o tempo todo e eles dizem, o nosso acordo era outro, não é esse. Estão mentindo. Então, o risco que nós temos é a pandemia a pleno vapor, um desequilíbrio das forças políticas que pareciam harmonizadas e equilibradas e sem clima nenhum para discutir reforma que vai causar dor, a troco de que alguém vai querer fazer sacrifício se ninguém está enxergando o dia seguinte, o que poderá vir de bom logo em seguida. E no ano que vem, como eu disse, o acirramento da crise vai aquecer bastante as discussões políticas, surgirão os novos candidatos, o Lula já está aí subindo nas pesquisas e, digamos assim,
já empatando com o Bolsonaro. Então, o clima não é clima para fazer reforma. Reforma é quando você tem condições de dizer para a população: alguns vão pagar um preço, mas o conjunto da sociedade vai ganhar algo em troca. O que interessa é crescimento econômico, antes de mais nada, e nós não estamos construindo essa trajetória de maneira alguma. Nós agradecemos a participação de Raul Veloso, economista, especialista em contas públicas, conversando conosco aqui na Jovem Pan. Raul, muito obrigado, boa tarde. Boa tarde, disponha sempre. Muito obrigado.